Vamos falar aqui sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou no fim da noite de ontem o texto base da PEC da Segurança, a proposta de emenda à Constituição que trata sobre esse assunto. Para garantir que o texto passasse no plenário, foi retirado do texto a proposta de redução da maioridade penal, depois de um pedido do presidente da Casa, Hugo Mota. E a gente conversa agora com o relator da proposta, o deputado Mendonça Filho. Já já ele vai conectar com a gente, achei que já estava pronto, né? Mas daqui a pouco ele conecta aqui conosco. Ô, Couto, e aí? Maioridade penal ficou de fora, né? Tem toda uma história aí, querem fazer referendo, mas é uma grande polêmica que cerca o Brasil há muito tempo, essa história de redução de maioridade penal, né? Eles tiraram esse item da maioridade penal para poder aprovar, porque senão não iam aprovar nada. Isso aí era o que estava dividindo o governo e oposição. Agora, foi importante aprovar essa PEC, sabe? Mesmo sem... que era para fazer um plebiscito sobre a maioridade penal, era isso que estava previsto. Mas eu acho que foi a primeira vez a tentativa de se ter uma política nacional de segurança. Também um plano nacional para unificar as polícias dos estados com a Polícia Federal, dizer de onde virão os recursos para aplicar no programa. Eu sou muito otimista com isso. Foi uma discussão longa que vinha sobre segurança e que vai continuar aí ao longo da campanha eleitoral. E pelo menos agora a gente tem um plano de voo. Isso acho que foi o mais importante na aprovação de ontem. Letícia, e essa tramitação aí no Congresso da PEC da Segurança? Agora o texto vai para o Senado, né? E, assim, a expectativa é que tenha um andamento fácil, relativamente fácil lá no Senado, até porque é uma pauta que é de interesse, do jeito que ela ficou desenhada ali, né? Ela teve muitos questionamentos, muitos embates entre forças quando ela veio do Palácio do Planalto. O texto foi muito alterado, aí o governo conseguiu chegar a um meio termo com o relator. Agora, a expectativa é que tenha uma aprovação no Senado, porque é ano de eleição e todo mundo quer dar uma resposta, algum tipo de resposta que seja para a sociedade brasileira, porque, como a gente tem repetido muitas vezes, segurança pública vai ser o principal tema da eleição desse ano, mais até do que corrupção, do que pauta de costumes, do que economia. Ao que tudo indica, a segurança pública é o grande problema para o brasileiro no momento em todas as cidades. Então, pelo menos é uma forma que os congressistas estão vendo de, a gente está fazendo alguma coisa para mudar, vamos mudar. Muitas vezes a gente vê um governo apresentando um número, governo estadual, apresentando um número mágico de baixou a quantidade de homicídio, de estupros, de crimes, mas não é o que a gente vê na prática, na vida real. Está todo mundo gritando, a sociedade toda gritando para algum tipo de solução. E o Congresso está vindo com essa. Vamos ver o que vai sair disso, né, Diego? Vamos ver, a gente vai conversar, tá tentando, na verdade, finalizar aqui a conexão do deputado Mendonça Filho, já vai chegar aqui com a gente, Dani, mas é um assunto que gera olhares, né, gera atenção. Sim, muita mobilização, o texto agora indo para o Senado, vamos entender exatamente qual foi a formatação que o deputado Mendonça Filho deu, ele que é do estado de Pernambuco, faz oposição, mas é um estudioso de leis, é um parlamentar de bastante experiência, né, no Congresso Nacional, teve atuações destacadas, chegou a ser ministro da Educação no governo de Michel Temer. Vamos entender exatamente qual foram as mudanças impostas pelo deputado ao texto feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já deixou o posto, mas legou aí a PEC da Segurança Pública como a, digamos, herança, né, de sua passagem pelo MJ. A gente precisa agora entender também qual é a celeridade, com que celeridade o Senado vai analisar esse, que é um tema que o governo estava esperando ter a mão para poder explorar também durante a campanha. Diego. Perfeito. O deputado está conectado conosco, pessoal? Tá. Vamos ouvir o deputado, né? Ele está chegando aqui agora para a gente conversar sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança, que foi aprovada ontem à noite, né, o texto base na Câmara, lembrando que foi retirado do projeto a redução da maioridade penal. E, diante disso, houve um consenso, né, com os deputados da base, da oposição, em relação a esse assunto. Deputado Mendonça Filho, bem-vindo, boa tarde. Bom,
O senhor acredita que o senhor e seus colegas chegaram ao texto, um bom texto, né, diante das alterações? O senhor não queria que essa redução da maioridade ficasse de fora, a maioridade penal? Boa tarde. Boa tarde a todos. É evidente que eu defendi e defendo, né, que a gente possa debater, discutir, até votar a redução da maioridade penal, que é um tema, eu diria que é uma grande adesão por parte da sociedade, um apoio de mais de 85% em qualquer pesquisa de opinião. A criminalidade praticada por jovens é um contexto que gera muita demanda da sociedade em busca de punição. Nós estávamos restringindo no nosso texto a crimes violentos, como, por exemplo, o episódio do Rio de Janeiro do estupro coletivo, onde um jovem de 17 anos se envolveu naquele estupro, e outros crimes como latrocínio, homicídio praticado por jovens, e o cumprimento de pena seria, de acordo com a proposta que eu defendi, num sistema prisional separado, segregados dos maiores de 18 anos. O contexto da discussão, do debate e da negociação política, envolvendo partidos de esquerda, governo, a base mais à direita, ao centro, nos levou para uma negociação para que a gente tivesse esse debate sobre maioridade penal numa outra PEC, que eu devo ser relator, que já está na Comissão de Justiça, na Comissão Especial eu devo relatar a matéria, para que a gente não tivesse uma contaminação do ponto de vista de debate mais ideologizado na PEC da segurança. Eu acho que foi um saldo positivo, porque a PEC da segurança ela é muito ampla, ela engloba assuntos como, por exemplo, redução ou eliminação de progressão penal de regime de cumprimento de pena para pessoas que pratiquem crimes contra crianças, adolescentes e mulheres, faccionados e líderes de facções criminosas, dentre outros assuntos mais variados que a gente pode debater aqui ao longo da nossa conversa. Perfeito. Letícia, você tem pergunta? Deputado, boa tarde. A gente viu uma discussão em relação à taxação de bets também nessa questão da PEC da segurança para financiar as instituições. Por que a gente não consegue aumentar a alíquota cobrada das empresas de bet? Por que esse discurso sempre trava ali na Câmara? Que embates que o senhor viu e viveu em relação a isso? Bom, Letícia, primeiro tem que se esclarecer que matéria de legislação tributária não é matéria de proposta de emenda à Constituição, né? Nós tratamos do arcabouço constitucional da área de segurança pública, organização das polícias, organização do sistema prisional e penitenciário, garantias ou não de pressupostos como direito das vítimas à justiça. A gente sempre se lembra do direito dos apenados, esquece dos direitos daqueles que sofrem com a violência no Brasil. E o primeiro reparo que tem que se fazer é que quem foi vitimado por um ato de violência, ele tem direito a que o criminoso que praticou o ato violento, ele seja processado, julgado e condenado, evidentemente com provas e com assegurada a ampla defesa. Então, esse é o debate que se deu em torno da PEC da segurança. O que nós tratamos foi o aporte de recursos oriundo de várias fontes, e nós ampliamos os recursos que vêm da arrecadação de bets para 30% de tudo que é arrecadado de um dos impostos que incide sobre as bets para o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional, que são os dois fundos federais que mais aportam investimento na área de segurança pública para os estados e para o próprio governo federal. Então, o que nós levamos adiante foi justamente isso. Triplicamos o volume de investimento na área de segurança a partir desses dois fundos, e era o que nos cabia no debate sobre a questão de financiamento da área de segurança pública. Debate sobre tributação é um debate infraconstitucional, portanto, legislação ordinária. E eu lembro, só para finalizar, que houve esse debate no final do ano passado e houve também a elevação dos impostos cobrados sobre as bets
aumentando, se eu não me engano, a alíquota para 15%, que era de 12%, o que significa dizer que a gente está aumentando, sim, a tributação sobre jogos e atividades como bets dentro do nosso país. Deputado, até o final do ano passado, parecia impossível aprovar essa PEC, né? Os governadores de oposição, bolsonaristas, eram contrários desde o início ao projeto do governo. Queria perguntar qual foi a mágica, qual foi o milagre que aconteceu, que agora, em pouco tempo, no novo ano, você conseguiu aprovar essa PEC. Qual foi a mágica? Qual foi o fator decisivo para isso? Mágica, Ricardo, é a mágica do diálogo, né? Que eu acho que é o principal, eu diria, instrumento que se usa na boa política, né? Quando você tem a capacidade de dialogar, negociar e estabelecer parâmetros de discussões que se afastem um pouco do processo eleitoral, das discussões mais ideológicas, tendo como objetivo central o interesse da população. É lógico que eu tenho meu viés, eu tenho minhas crenças, a minha visão filosófica daquilo. Eu sou um cara que, eu digo, sou mais distante do garantismo exacerbado. Eu acho que todos têm que ter garantias fundamentais. Evidentemente, como democrata, eu defendo esses direitos essenciais, mas não dá para você também exagerar demais, porque, do contrário, reina a bandidagem tomando conta de um país, como é o caso do Brasil, onde 25% a 26% da população vive sob influência direta do crime organizado e facções criminosas. Então, nós levamos esse debate, iniciamos ele com o ministro Lewandowski, que é um homem muito cordial, elegante, né? De uma equipe, eu diria, um pouco mais ideologizada. Veio o ministro Wellington, esse debate evoluiu do Lewandowski para o ministro Wellington. O ministro Wellington tem uma visão mais prática, e aí eu não estou julgando pessoas, são todos homens que eu reputo e respeito, qualificados do ponto de vista de experiência de vida. E o ministro Wellington trouxe uma visão mais prática da sua vivência como ex-PGJ, Procurador-Geral de Justiça na Bahia, promotor público, conhece a aplicação da lei na ponta, né? Lida com polícias ou lidou diretamente. E aí a gente construiu um texto também ousado, né? Tratando de eliminação de direitos assim, que são universais para um batedor de carteira, e não pode ser assegurado por um faccionado, um líder de facção que estupra pessoas, que domina segmentos importantes, que define quem entra e quem não entra numa comunidade, ou mesmo alguém que violenta uma mulher, uma criança, um jovem, que para mim não pode ter o direito de ter progressão penal. Isso é coisa do Brasil, isso não pode ser assegurado de forma universal. Então, a gente construiu um texto que ele é muito abrangente, trata dessa matéria, trata da questão da audiência de custódia. Você assistir, por exemplo, um assassino que foi pego praticamente em flagrante, um homicida, ser liberado numa audiência de custódia, isso revolta qualquer cidadão. Então, o cara está com o crime caracterizado, apontado com testemunhas, matou uma pessoa, ele não pode ser liberado na audiência de custódia. Isso ocorre diariamente no Brasil e, evidentemente, que gera muita revolta popular. Então, colocamos o texto na Constituição. Para esse tipo de situação, você tem que ter um julgamento diferenciado, impedindo que esse tipo de injustiça ocorra. Dani. Obrigado. Oi, deputado. Dani Lima, vamos falar com Vossa Excelência aqui agora no UOL, vamos revê-lo, trazer. Prazer meu, Dani, encontrar você sempre. Vamos embora. Deixa eu falar, eu quero tentar unir aí os dois temas, porque o que a gente está vendo no Congresso Nacional, e o senhor é um cara muito bem informado, então não estou contando nenhum tipo de inovação nem novidade aqui, né? O que está mobilizando o Congresso é o escândalo Master, agora associado também, está intrinsecamente ligado ao caso Master, algum tipo de inovação, de instrumento que trate aí do que está sendo chamado de corrupção do andar superior, porque o que a gente viu, e o senhor entende muito desse nicho, desse mercado, eu sei, é que a expansão
das fintechs, dessas instituições financeiras, acabou criando um ambiente que o crime organizado foi lá e percebeu que podia usar também essas instituições como máquina de lavar dinheiro. E aí você tem a desgraceira atual, perdão da palavra, que é um banco ou uma grande gestora de fundos, a maior gestora de fundos do Brasil, que tinha tanto dinheiro do PCC passando por lá, segundo as investigações da Carbono Oculto, quanto dinheiro de investidores sérios. Algum tipo de inovação nesse sentido a gente pode vislumbrar na PEC? O que o senhor acha que o Legislativo pode propondo, fazendo uma proposição, auxiliar aí no combate a esse tipo de crime organizado que está no andar de cima? Bom, Dani, eu acho o seguinte, que você tem toda a razão de levantar o tema, é um tema atual, né? Esse escândalo do Master envolve aí desvios da ordem de 50 bilhões de reais, pessoas físicas lesadas com a sua poupança, aposentados roubados, né, literalmente, né, e aquilo que se atinge quem tem aplicação financeira, na prática, quem vai pagar a conta é o consumidor, é o correntista, né, porque a taxa de juros aumenta, o custo de operação dos bancos que alimentam o FGC também custa mais e, consequentemente, o risco aumentando é repassado para o cliente do banco. Então, isso, na verdade, quem está pagando é a sociedade. E a gente não pode tolerar. Então, a justiça, num país sério, democrático, tem que funcionar para o andar de baixo e o andar de cima, para todos, né? Então, eu não gosto de celebrar, nada de mal que aconteça com qualquer pessoa, mas se tudo leva a crer que o Vorcaro, ele montou uma belíssima organização criminosa, belíssima entre aspas, evidentemente, e que ela tinha tentáculos no meio político, no meio dos poderes, e que precisa ser investigado a fundo. O que é que a PEC propõe do ponto de vista de atuação? Primeiro, é um regime de compartilhamento quase que compulsório, de cooperação, aquela briga sobre quem controla o quê, a União centraliza o poder a nível federal e coordena tudo, não ia funcionar. O que a gente tem que buscar é mais integração e cooperação entre os entes. Você citou a Carbono Oculto, Dani, é um exemplo claro de operação interagência e intergovernamental. Nasceu no GAECO de São Paulo, liderado por Lincoln Gaquia, que é um promotor dos mais respeitados no Brasil, combate ao crime organizado há muito tempo, PCC, um sujeito que vive ameaçado, protegido por uma escolta enorme, não pode sair às ruas, não pode ir ao shopping praticamente em paz, porque realmente opera uma situação de muito risco. E aquela Carbono Oculto envolveu o quê? A Promotoria de Prudente, o Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, Receita Federal, que foi extremamente importante na identificação de onde o dinheiro circulava e de que forma circulava, e finalmente também Polícia Federal. Então, a integração dessas forças é que permite que a gente possa ter, eu diria, um resultado mais efetivo no combate ao crime organizado, tanto no andar de baixo, como também e principalmente no andar de cima, que se utiliza desse ambiente de fintechs para cometer crimes. E aí o crime não importa se é de um milionário, um bilionário, ou de uma pessoa simples, trabalhadora. Ele tem que ser regulado e punido naquilo que a lei determina. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco, viu? Um abraço para o senhor. Boa tarde. Obrigado, um abraço, boa tarde para todos. Obrigado.